A vida pode ser imprevisível. Em um momento tudo parece normal e no instante seguinte algo acontece e muda completamente o rumo das coisas. Algumas histórias nos fazem refletir sobre isso, e entre essas histórias está a de Ana Cecília. O caso chamou a atenção nos últimos dias e foi acompanhado por muitas pessoas. Esse é o canal Casos Solucionados, e antes de começar o vídeo de hoje, aproveita para se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo e ainda ajuda a levar essas histórias para mais pessoas. Vamos juntos? Ana Cecília dos Santos Silva tinha 9 anos, nasceu e foi criada no município de Branquinha, interior de Alagoas, a 65 quilômetros de Maceió. Cecília, como era chamada, era filha do meio entre 3 irmãos, sendo a única menina. Ela vivia com a mãe, o padrasto e os 2 irmãos. A família de Cecília é grande e numerosa. Só a avó materna dela tem 7 filhos e 19 netos. Então a menina tinha bastante tios e primos que moravam todos por perto. Cecília era uma menina muito alegre, educada, carinhosa. Ela se apegava fácil às pessoas e também era muito querida na vizinhança. Ela tinha bastante amiguinhos com quem costumava brincar. Como Branquinha é aquela típica cidade pacata de interior onde todos se conhecem, as crianças têm o hábito de sair para brincar na rua livremente. E com a Cecília não era diferente. No dia 21 de janeiro, uma terça-feira, Cecília havia acabado de almoçar com a família. A mãe tinha o costume de colocar os 3 filhos para tirarem uma soneca após o almoço. Porém, Cecília naquele dia disse que não queria dormir, e sim sair para brincar na rua com os primos e os irmãos. A mãe deixou ela ir, afinal era algo normal e rotineiro. Ela sabia que a filha nunca sairia para um lugar diferente sozinha. Onde ela brincava era só ali mesmo pela vizinhança, e ela também não era de ficar o dia inteiro na rua, fora de casa. Então ela saiu, brincou com os primos, depois voltou para casa e brincou com os irmãos. Depois ela saiu novamente para a casa da tia, que fica ali bem próximo à casa da família. Lá ela chamou uma prima para sair com ela, porém a tia, mãe da prima, não deixou ela ir e ainda pediu para que Cecília ficasse lá e não saísse sozinha. Só que a Cecília estava disposta e disse que iria mesmo sozinha. Bom, por volta das 4h40 da tarde, a Cecília caminhava sozinha por uma rua atrás de uma escola, um local onde ela não costumava andar, principalmente sozinha. A avó da menina, que trabalha numa cooperativa de reciclagem da cidade, passava pelo local acompanhada de uma de suas filhas e de uma amiga. Elas trabalham juntas colhendo materiais recicláveis. A filha, tia de Cecília, foi quem avistou a menina e comentou com a mãe. É nessa hora que a avó da Cecília pergunta o que ela estava fazendo ali e manda ela ir para casa porque a mãe dela não estava sabendo que ela estava andando por ali sozinha. A Cecília escutou a avó e disse que ia voltar para casa. Ela até chegou a fazer de conta que estava voltando, porém, quando ela viu que a avó e a tia não estavam mais a vendo, ela atravessou e foi no sentido contrário de sua casa. É a partir daí que o futuro de Cecília mudaria para sempre. As horas foram passando e às 4h da tarde a mãe de Cecília estranhou a filha ainda não ter voltado para casa. Então ela decide sair para procurar a menina na rua. Ela foi nas casas dos amiguinhos e amigas da Cecília, de familiares também, até que a tia disse que a menina tinha saído, mas que não tinha dito para onde ia. Com isso, a família logo começou a procurar por Cecília na região, junto com outros moradores. Por volta das 7h da noite, a mãe de Cecília foi na delegacia de Murici e registrou um boletim de ocorrência. A partir daí, a polícia iniciou as buscas pela menina. A mãe gravou um vídeo pedindo ajuda à população, a cidade inteira se mobilizou, amigos e populares compartilharam fotos da menina nas redes sociais para ajudar e, além da polícia, um grande número de pessoas ajudavam a família nas buscas. A irmã e o cunhado da mãe da Cecília tinham uma moto e percorreram diversos lugares à procura da menina. A mãe também procurava por Cecília incansavelmente. As buscas duraram até 1h da manhã, retornando às 4 da manhã. O padrasto de Cecília trabalhava em Coruripe, uma cidade vizinha, e assim que ele ficou sabendo do desaparecimento dela, ele foi para casa ajudar nas buscas. Durante as buscas, a polícia analisou imagens de câmeras de segurança, mas não encontraram nada que pudesse levar alguma pista ou sobre o paradeiro de Ana Cecília.
Nas imagens, os momentos em que ela é vista acompanhada são com os irmãos e primos que são inclusive menores que ela. Bom, no dia seguinte as buscas foram intensificadas. Como todo mundo sabe, né, em casos de criança desaparecida, cada minuto conta. Quanto mais rápido as buscas começam, maiores são as chances de encontrar a criança em segurança. Então as equipes de resgate, voluntários e familiares se mobilizaram com ainda mais urgência, percorrendo cada canto onde Cecília poderia estar. A comoção só aumentava e é incrível como em casos como esse as pessoas se unem de uma forma impressionante, né? Muitos que nem conheciam a família se prontificaram a ajudar. Era ajudando nas buscas, era compartilhando informações. A mídia também teve um papel fundamental, jornais, emissoras de televisão, rádios e até as redes sociais bombardeavam informações sobre o desaparecimento e a história de Cecília já estava em todos os lugares. Cada nova atualização trazia esperança ou angústia, e a ansiedade para que ela fosse logo encontrada com vida crescia a cada hora. Durante 5 dias, essas buscas continuavam no mesmo ritmo sem parar. Até que no dia 21 de janeiro de 2024, num domingo, um grupo de motoqueiros e voluntários da cidade vizinha, União dos Palmares, se reuniram e se deslocaram até Branquinha para também ajudar nas buscas. Vasculharam cada canto, cada estrada de terra, cada mata fechada, até que por volta das 4 horas da tarde, um desses jovens voluntários que ajudava nas buscas, em silêncio pedia para Deus alguma pista, até que ele para em uma área onde havia uma ribanceira e vê uma fralda descartável infantil. A área era extremamente difícil de acessar, tinha aproximadamente 50 metros, mas mesmo assim esse jovem decidiu descer para procurar por alguma pista lá embaixo. Ele estava acompanhado de outro voluntário e os dois desceram juntos. Logo que chegaram no local e se aproximaram de um córrego que havia lá, sentiram um cheiro muito forte e viram bastante moscas concentradas em um local. Então, quando eles se aproximam para olhar, se depararam com uma perna de uma criança e era uma menina. Rapidamente eles avisaram os familiares, o avô e um tio da menina que estavam ali próximos ao local foram os primeiros a verem a cena e assim confirmaram que era o corpo de Ana Cecília. Então, após 5 dias de buscas incansáveis, Cecília foi encontrada sem vida. O corpo estava encoberto pela água do córrego e pelo mato, mas se aproximando bem era possível ver o rosto dela de lado e uma de suas pernas levantadas. O corpo apresentava marcas de espancamento. Com a notícia se espalhando, pessoas da região, moradores, voluntários que participavam das buscas e muitos curiosos se dirigiram até o local. O clima era de choque e tristeza. Aos poucos, os familiares da Cecília iam aparecendo e confirmavam que era a menina. Ela, inclusive, estava vestida com as mesmas roupas com que foi vista pela última vez. A polícia e a perícia foram chamadas e, com a movimentação aumentando rapidamente, eles isolaram a área e pediram para que as pessoas se afastassem, até porque o local precisava ser preservado para o trabalho da perícia, que coletaria provas essenciais para a investigação. Cecília estava com o rosto bem machucado e desfigurado, e o corpo já estava em um estado avançado de decomposição. A cena era lamentável. Um dos policiais, quando viu o corpo, até levantou as mãos, a cabeça visivelmente comovido. Todos tentavam assimilar o que tinha acontecido. A cena deixava claro que o desfecho era o mais doloroso possível. As buscas haviam terminado, mas agora começava uma nova etapa. Descobrir quem era o responsável por tamanha crueldade com uma criança de apenas 9 anos e garantir que a justiça fosse feita. Após a perícia, o corpo foi levado ao IML, onde seria realizada a identificação oficial do corpo por meio de exame de DNA. Mesmo que a família já tivesse confirmado que era a Cecília, esse procedimento era necessário devido ao avanço do estado de decomposição do corpo. Também seria realizado exames cadavéricos para revelar a causa da morte e amostras biológicas para saber se a menina sofreu violência sexual. A partir daí, as investigações começaram. Porém, naquele momento, ainda não havia nenhuma linha de investigação clara, porque a Cecília não foi vista acompanhada de ninguém. Apesar de que, em uma das imagens do momento em que ela foi vista andando sozinha, depois de ter encontrado a avó, segundo as investigações da polícia,
De um outro ângulo, foi possível ver quando supostamente um homem teria chamado a menina e ela foi na direção desse homem. Nos vídeos que circulam nas redes sociais não dá para ver isso acontecendo. Provavelmente foi algo que só a polícia teve acesso para usar nas investigações. Enfim, a polícia montou uma força-tarefa para intensificar as buscas por respostas. Os agentes começaram a ouvir testemunhas, coletando depoimentos de familiares, vizinhos e pessoas que poderiam ter qualquer informação sobre o caso. Cada detalhe era analisado minuciosamente porque qualquer pista poderia revelar o suspeito. Então era um trabalho intenso que exigia rapidez e precisão. Até que na segunda-feira, dia 21 de janeiro, a polícia chegou a 2 suspeitos. Um adolescente de 17 anos, que era vizinho da família, e um homem de 19 anos chamado Vitor Emanuel de Souza. Ele é namorado da tia de Cecília, a irmã da mãe dela. Eles moravam juntos e também eram vizinhos de Cecília. O menor foi apreendido em casa e levado ao CISP, Centro Integrado de Segurança Pública da cidade de Murici, onde prestou depoimento. O depoimento do adolescente foi fundamental para as prisões e conclusões do caso. No depoimento, ele já foi logo confessando o crime e relatou com detalhes como tudo aconteceu. Ele alegou que, sob a ameaça de Vitor Emanuel, foi forçado a atrair a menina até eles. Segundo ele, se ele não obedecesse, Vitor mataria ele e sua mãe. Então ele fez o que Vitor mandou e atraiu Cecília até aquela área de mata. Enquanto isso, o Vitor os esperava próximo ao local em que o corpo da menina foi encontrado. Com isso, o menor teria estuprado a menina a mando de Vitor. E em seguida, Vitor também fez o mesmo. Depois do ato, o Vitor mandou a menina se vestir e pegou uma barra de madeira e deu um golpe na cabeça de Cecília. Em seguida, deu mais 2 golpes no rosto da criança. O menor foi apreendido e conduzido para uma unidade de internação. Já o homem, o Vitor, foi encontrado escondido na casa da avó da menina e também foi levado ao CISP de Murici. Em seu depoimento, ele também confessou o crime e também deu bastante detalhes de como tudo aconteceu. A polícia não divulgou os detalhes por se tratar de algo extremamente sensível envolvendo uma criança. Ao ser questionado a motivação do crime, o homem respondeu que seria devido a uma suposta desavença pessoal com a menina. Agora, falando um pouco sobre ele é natural de Mozarlândia, no estado de Goiás. Ele e a tia da Cecília se conheceram pela internet, onde conversavam e iniciaram um relacionamento. 15 dias antes do crime, o homem deixou sua cidade natal e veio morar com a tia de Cecília, que vivia na casa da mãe. Essa casa, por sua vez, ficava ao lado da residência de Cecília. Quando investigado pela polícia, foi constatado que o Vitor já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e outros crimes. Devido a isso, a polícia suspeita que ele tenha ido para Alagoas como foragido. Quando a Cecília ainda estava desaparecida, o criminoso participou uma única vez das buscas. E ainda durante as buscas, o acusado teria se prontificado a ficar cuidando das demais crianças da família. Enquanto os acusados prestavam seus depoimentos lá no CISP de Murici, dezenas de pessoas se aglomeravam e protestavam com gritos de justiça, gritavam, xingando muito os suspeitos no momento da saída deles da delegacia. A segurança teve que ser reforçada lá por militares do BOPE para evitar a possível invasão dos populares. Policiais também estiveram nas casas onde os acusados moravam, porque as pessoas queriam incendiar as residências. Então sobrou até para a avó da Cecília, que ele morava lá com elas, mas ela não fazia ideia que ele era o autor do crime. A tia da Cecília, namorada do criminoso, garante com toda certeza que o namorado não cometeu o crime, alegando que no dia do sumiço da menina, ele não saiu de casa em nenhum momento, porque naquele dia ela estava fazendo faxina em casa e ele estava lá ajudando ela, cuidando da filha dela. Só que assim, pra polícia, o cara confessou friamente o crime. Aliás, tanto ele quanto o adolescente, a polícia destacou que ambos deram seus depoimentos de maneira fria e sem qualquer emoção. O caso segue sendo investigado e a polícia não descarta a participação de outra pessoa. Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui é que em 2020 a Cecília teria sofrido um possível estupro de um ex-companheiro da mãe dela. Foi tramitado um inquérito policial na delegacia de Murici. Tudo foi investigado, teve exame de corpo de delito, onde no laudo policial o perito não afirmou nem negou se de fato houve o crime.
Com isso, o caso foi arquivado por falta de provas. Também esqueci de falar que os dois acusados também não tinham nenhuma relação, até porque o Vitor morava lá em Goiás e fazia apenas 15 dias que ele havia se mudado para Alagoas. No dia 28, terça-feira, o corpo de Cecília ainda não havia sido liberado para o sepultamento devido toda a burocracia necessária para a identificação oficial. Como a criança não tinha RG, o reconhecimento precisava ser feito por exame de DNA. No entanto, não havia previsão para a conclusão do exame, que poderia levar semanas. No entanto, a Defensoria Pública de Alagoas solicitou que o corpo da menina fosse negociado e liberado em até 24 horas. Com isso, a Justiça atendeu o pedido e por volta das 5 horas da tarde, na terça-feira, o corpo da menina Ana Cecília foi liberado pelo IML de Maceió. Ainda na terça-feira, no finalzinho da tarde, o corpo da criança foi sepultado no cemitério municipal de Branquinha. Familiares, amigos e dezenas de populares participaram do cortejo. A mãe de Cecília chegou amparada e carregando flores. A cerimônia foi rápida, sob muita comoção e emoção. Pelo menos uma boa notícia é que na terça-feira, em audiência de custódia, a Justiça de Alagoas decidiu converter a prisão preventiva à detenção de Vitor Emanuel. Ele foi encaminhado ao sistema prisional de Alagoas e responderá por crimes de homicídio qualificado, estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Então, galera, esse foi o caso, tudo muito triste, né? O que aconteceu com a pequena Ana Cecília. Deixe o seu comentário aí pra gente falar mais sobre o caso. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixe o seu like e até o próximo caso solucionado.